Se você puder, abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5, versículo 4 e 5. Eu vou ler na versão chamada NVT. Hebreus capítulo 5, versículo 4 e 5. E daqui a gente vai tirar algumas lições. E aí seja o que Deus quiser. Amém? Diz, ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, você é meu filho, eu hoje te gerei. Amém? Um texto muito rico falando sobre a honra que é ser chamado de Deus. Ao propor o tema desse livro, o ministro de honra, não é falar sobre uma honra que o ministro vai exigir ou que ele vai tomar, mas a honra que é poder ser chamado por Deus. Esse texto nos fala de Arão, que a honra que ele recebeu não porque se apresentou, não porque exigiu, não porque tomou. A honra você não exige, a honra você não cobra de ninguém, a honra você semeia, a honra você planta, a honra é algo que você dá. Mas tudo aquilo que você dá, um dia você colhe também. E a apresentação desse texto me traz a instrução de que a honra aí está na alegria de ter sido encontrado fiel por Deus e chamado pelo Senhor. E hoje a minha primeira ideia em compartilhar com você é coloca de novo brilho nos teus olhos pela honra que é ser chamado por Deus. Que honra é, irmão, ser vocacionado pelo Senhor, ter sido encontrado fiel pelo Senhor e saber que Ele colocou sobre nós a sua unção, colocou sobre nós a sua boa mão, nos vocacionou, nos colocou em papéis muitas vezes de influência sobre pessoas, sobre vidas de pessoas e podemos ser instrumentos, vaso de honra em suas mãos, ser útil para toda boa obra e de alguma maneira a gente transmitir Deus para as pessoas. É bem certo que você que tem um chamado, você é a pessoa mais parecida com Jesus que algumas pessoas conhecem. Você vai ser porta de salvação para muita gente. E eu quero te dizer, meu irmão, não perca a honra disso. Não perca a paixão que é um dia ter sido vocacionado pelo Senhor. Nesses últimos dias, orando, eu tive uma experiência de oração com o Senhor. E o Senhor me exortando, falando, olha, não deixe aquilo que um dia for sonho se tornar uma queixa. Se tornar uma reclamação, uma murmuração. É bem certo que vivenciar um chamado tem pressões, tem desafios. A gente fala lá no Recife que as pressões ministeriais é igual imposto de renda. Sabe quanto maior a renda, maior imposto? Quanto maior seu chamado, maior perseguição, maior situações você tende a passar. Jesus já falou sobre isso em Mateus 5, que até os profetas que vieram antes de nós passaram desafios, perseguições, haverá pressões, mas não supera, irmãos, a honra que é, a glória que é, a recompensa que é, um dia ser vocacionado pelo Senhor. Eu amo ser alguém chamado por Deus. Você que está em casa aí no chat, que tem uma vocação em Deus, você que é um pregador, você que é um ministro da palavra, você que trabalha em alguma equipe ministerial, que é obreiro do Senhor, você que entende que Deus te vocacionou, coloca aí, é uma honra servir a Deus, é uma honra, é a honra da minha vida, irmãos, ter a nossa vida envolvida com isso, ter Deus participando. Quando eu faço um pouco assim, eu procuro fazer um exercício de memória, de passar por situações na vida onde alguém deu testemunho, rapaz, num tempo de necessidade, naquele dia de pressão, você foi a voz de Deus, você foi a boca de Deus, aquela oferta que você fez, aquela presença, aquela visita, transmitiu Deus. Eu não sei para você, irmãos, mas para mim é uma honra. Eu não quero deixar que isso perca essa energia do meu coração. Uma vez, eu estou com o meu pastor há 26 anos, eu parei para contar esses dias aí, meu pastor Humberto, eu estou seguindo ele desde que ele era meu líder de jovens. Então vivenciamos todo o processo dele como líder de jovens, profeta, pastor, supervisor, iniciando obras. E por andar com ele, eu tive a oportunidade de vivenciar muitas coisas. E a gente usa uma expressão lá no Recife, a gente diz o seguinte, sobre andar no vácuo de alguém, O que é andar no vácuo de alguém? Pegar como referência a Fórmula 1. Fórmula 1 tem lá os carros que andam lá a 350, quase 400 km por hora. E a diferença entre um e outro é de milésimo de segundos. E uma das estratégias deles ultrapassarem, qual é? É que um carro que está na frente, está lá no 350 por hora, ele tem uma resistência que ele está por ele ser o da frente, que o de trás não pega. E geralmente, para o de trás querer ultrapassar, já que está todo mundo numa velocidade parecida, o que é que ele faz? Ele fica grudado atrás do carro da frente, porque o da frente vai pegando algumas pressões que o de trás não pega,
E tem algo na ciência aí que o de trás acaba sendo abençoado pelo vácuo. Tem uma pressão atrás dele que é um vácuo que acaba atraindo o carro de trás. Então, os dois estão com motores do máximo potencial, todo mundo lá 350. Mas o de trás, por carro do vácuo, vai virando 360, 370 e ele consegue vir e passar, tá me entendendo? Então, andar no vácuo de alguém vai fazer você ir mais rápido. Chegar em lugares mais cedo, ter oportunidades mais rápido. E eu vivo, né, no vácuo do pastor Humberto, e tem lugares que ele demorou 10, 15 anos para chegar, que ele falou para mim, cara, você chegou antes de mim, você chegou mais cedo do que eu. E ele diz, o meu cuidado com você, Júnior, é que você não perca a paixão por isso. Você não perca o brilho daquilo que um dia foi a honra do seu coração, que você orou, desejou, mas ficar tão comum por isso e perder a honra. Nesses dias lá em nossa igreja, o Gabriel Albuquerque, o filho do pastor Humberto, ele pregando, ele falou algo, né? Gabriel deve ter uns 23 anos, 24 mais ou menos, e nossa igreja tem 21 anos, então ele pegou todo o crescimento da nossa igreja. E ele dando uma pregação, na verdade, ele estava trazendo um depoimento do coração dele. E ele dizendo, olha, eu tenho um exercício pessoal que eu faço. Diz, olha, eu cresci numa mesa farta, eu cresci rodeado dos melhores pregadores, eu cresci rodeado das melhores palavras. E meu exercício é estar na mesa farta e me manter faminto. Aquilo ficou no nosso coração. Nós temos uma fartura de palavra, uma fartura de recursos, uma fartura de unção. Eu não quero perder, irmãos, a paixão por isso. O estar queimando por isso, o estar apaixonado por isso, pela honra que é de fazer parte de um ministério que nos supre de tantas revelações, de tantas conferências, de tantas reuniões, tantos materiais, e perder a honra de ser um servo de Jesus Cristo. Esse texto nos ensina muitas coisas, porque aqui quando ele fala sobre a honra de ser chamado, eu acho interessante, né? Ele vem construindo sobre ser um sacerdote, e a citação bíblica aqui não é falar sobre Moisés, o grande referência do Antigo Testamento, é falar sobre Arão, que era alguém da equipe ministerial de Moisés, você me entende assim? Um auxiliar de Moisés. E isso já me ensina muita coisa, que é possível sim fazer coisas relevantes em Deus. Muitas vezes não tendo o protagonismo em algumas posições, em algumas funções. Você está me entendendo? É possível sim servir a Deus, irmãos, e a Bíblia apresenta que é uma honra. E nós vemos como Arão foi honrado por Deus. Arão foi ungido por Deus. Arão foi alguém que Deus confiou tanto nele, que confiou a ele a fórmula da unção. O personal style de Arão foi Deus. Desenhou a roupa dele, o chapéu dele, a mitra, né? Um chapéu com descrição, santidade ao Senhor. Esse cara foi honrado, foi ungido, performando dentro de uma estrutura ministerial que não foi ele que criou, mas Deus confiou a Moisés. Você está me entendendo? Eu vi, há uns anos atrás, o querido pastor Rosilon, ele quando esteve lá no Recife, ele me presenteou com um livro. Esse livro era de um autor chamado Greg Mauro. É um livro muito raro de encontrar. O nome desse livro é A Bênção de Servir a Outro Ministério. Nesse livro, esse homem de Deus chamado Greg Mauro, ele conta a história dele. E a história dele, num resumo bem breve, é assim. Ele foi aluno da Universidade Oral Roberts, dá a entender que nos anos 70 e 80, ele era alguém com chamado evangelístico e estava pronto para se formar. Ele tinha algumas ações evangelísticas, né, era um ministro de louvor também, já pregava em alguns lugares. E ele tinha a ideia de começar um projeto evangelístico, um ministério evangelístico. E antes de se formar, ele teve uma experiência muito forte com Deus, chegando para um dia de aula. E naquela experiência com Deus, o Senhor fala com ele e propõe algo a ele. A proposta de Deus foi: Greg, o que você acharia se eu pedisse para você abrir mão do seu ministério para servir ao ministério de um outro homem? Mas ao fazer isso, você vai alcançar mais pessoas para o meu reino. Entendeu a proposta? Greg, o que você acharia se eu pedir para você abrir mão do seu ministério para servir ao ministério de uma outra pessoa, mas ao fazer isso você vai alcançar mais pessoas para o meu reino? Disse que aquilo ficou pesando no coração dele, passou alguns dias, teve um momento de consagração naquela universidade, e o Oral Roberts convidou o evangelista Morris Cerulo para fazer aquele momento de consagração. E após os alunos terem um tempo de consagração, quando ele se levantou, Deus falou com ele, disse: olha, é esse o homem que eu quero que você abra a mão de abrir o seu ministério e vá seguir e servir ao ministério dele. Ele dizia, olha, que ele tinha uma determinação pessoal de nunca mais trabalhar com contabilidade. E no ministério do Morris Cerulo, a única porta de emprego que tinha aberto lá era para ser contador do ministério. Ele fez: Senhor, ele disse, né, só você mesmo. Ele disse: olha, eu vou começar a treinar você pela sua disponibilidade. A sua disponibilidade vai ser a sua maior ferramenta no meu ministério. O Senhor falava para ele.
E ele começou a entrar por essa porta, e ele foi tendo resultados, ele foi enviado para a Europa para expandir o ministério. E enfim, após 30 anos dessa experiência, ele agora escreve esse livro. E ele conta, relatando, ele diz, olha, eu parei para avaliar o que aconteceu comigo nesses últimos 30 anos. Ele fala, nos últimos 30 anos, o nosso ministério entrou em situações como, por exemplo, fomos o primeiro ministério evangelístico a fazer um culto ao ar livre na Praça de Moscou, na Praça Vermelha de Moscou, após a Guerra Fria, e reunimos 50 mil pessoas naquele lugar onde era antes proibido o evangelho para anunciar Jesus. Nós reunimos semanalmente em Londres, por vez, 16 mil pessoas para ser treinadas do ministério. Nós expandimos, ele fala, hoje, ele diz no livro, né, eu tenho 3 passaportes com quase todos os países do mundo carimbados sobre eles. Eu vi milagres criativos acontecendo. Ele diz, olha, eu tenho 7 filhos, e os meus 7 filhos trabalham no ministério. E ele agora está falando nesse livro, agora como vice-presidente do ministério Maurice Cerullo, né, no livro lá tem a foto dele apresentando um programa de televisão ao lado do Maurice Cerullo. E ele para e analisa, e faz. Nesses anos também ele relata que ficou amigo do Kenneth Hagin, amigo do próprio Oral Roberts, amigo de grandes ministros relevantes. E ele, quando se analisa, ele diz, olha, realmente, valeu muito a pena abrir mão do meu ministério para servir ao ministério de uma outra pessoa e fazer coisas muito mais relevantes para Deus do que um dia pensei em fazer. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, a Bíblia, né, trazendo menção à honra que Arão tinha, eu penso que nós podemos servir a Deus sem competir. Podemos entender o nosso papel e funcionar e brilhar em nosso ministério, entendendo que a gente, muitas vezes, um chamado em Deus não é para iniciar algo novo, muitas vezes é para ser uma estrutura para algo que Deus já começou. Olha para o nosso ministério, olha a beleza que é, a quantidade de pessoas que estão vivenciando o seu propósito, dentro de uma visão que Deus confiou ao pastor Bud e a Mama Jen. Por falar nisso, eu penso muito, estava vindo para cá pensando no Bispo Guto. Ontem estava na escola de ministro, conversando, né, Marconi, Felipe lá, e batendo um papo sobre o Bispo Guto. E o Bispo Guto é tão intencional, né, em falar do pastor Bud nas suas ministrações. O pastor João Alberto disse que, rapaz, o Bispo Guto deixou o pastor Bud mais famoso após a partida do que quando estava vivo. E ele tem um coração tão cheio de honra e de tirar lições, das vezes as coisas mais simples. E eu fiquei pensando muito sobre o Bispo Guto, sobre o ministro de honra que ele é e como virou um modelo para a gente. Eu estava relembrando ali com o Perillo, com o Leal, eu acredito que em 2012, na conferência de ministros que nós tivemos aqui em Campina Grande, o pastor Bud em vida, o Bispo Guto pregando, e na sua pregação ele mostrava um compromisso, um coração com as igrejas, falando da expansão, do trabalho do ministério em dar suporte a essas igrejas. As igrejas na época eram algo em torno de 150 igrejas, e o pastor Bud interrompe aquela pregação, pede um microfone, me parece que já tinha acontecido aqui na igreja sede, mas para muitos ministros era o primeiro momento nosso, para mim era o primeiro momento em vivenciar aquilo, e o pastor Bud de maneira honrável aponta para Guto e diz, esse é o apóstolo de vocês, esse tem um coração para cuidar das igrejas. Eu vou entrar numa nova fase ministerial, em dar aula no centro de cura, e esse vai ser o homem que Deus escolheu para cuidar das igrejas. Aquilo para mim é muito, porque é maravilhoso de ver, porque é raro as histórias de ter líderes com essa honra de fazer transições em vida. Essa maturidade de entender, chega a hora de transicionar, de passar o bastão, e ainda passar um tempo acompanhando, respaldando. Mas eu lembro do desafio, e me permita a sinceridade, e alguns pensamentos que cogitavam na cabeça de alguns parceiros nossos, em pensar, e agora como é que vai ser? Porque Guto tem uma personalidade bem diferente do pastor Bud. Pastor Bud tem uma firmeza, Guto tem uma personalidade bem diferente, como é que vai ser, como é que vai acontecer? Se passava por essas perguntas, mas a maneira honrosa como o nosso Bispo Guto abraçou esse ministério e fez acontecer, foi maravilhoso. E eu penso que nós precisamos repercutir mais, assim como o nosso Bispo Guto faz com o pastor Bud, com a Mama Jen, contando as suas histórias de aprendizado, e também reproduzir nossas histórias de aprendizado com o nosso Bispo. Porque quando eu olho para o bispo transicionando, abraçando a igreja, eu leio Josué, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você encontra lá Josué o que o bispo Guto fez. Uma transição onde ele foi encorajado por Deus, por 3 vezes Deus fala para ele, fosse coragem, mas uma 4ª vez é os príncipes do povo que se levantam e dizem, ei Josué, seja forte e corajoso também. Quando eu olho a sabedoria do bispo, quando assumiu esse ministério, ele se aparelhou dos nossos príncipes. Os nossos pregadores, um dos mais relevantes pregadores, ministros, que tinham um perfil para isso, ele aparelhou-se de uma supervisão.
Homens e mulheres queriam ser seus conselheiros, mas também iam reproduzir o seu coração. E respaldaram eles nas igrejas, dizendo: olha, nós temos um homem que Deus está com ele, o coração dele está ligado com o Senhor, eles estão firmados nisso. E nós entramos numa fase de uma dupla honra. Hoje, 13 anos se passou, nós estamos falando de 540 igrejas. Não é que a gente duplicou, a gente triplicou, a gente avançou debaixo de uma estrutura de alguém que conduz esse ministério com padrões de honra, irmãos. Eu brinco lá no Recife, quando a gente vem para a conferência, eu fiz, cara, perdi para Guto de novo. Perdeu para Guto de quê? É que toda vez que está na conferência, aquele momento de intervalo, eu gosto de ir até ele e agradecer pela conferência, pelo ministério. Mas quando chego para ele e falo: meu bispo, ele: Juninho, muito obrigado. Eu disse: caramba, perdi de novo na gratidão para ele. Eu queria conseguir agradecer a ele primeiro, mas ele se derrama antes, ele tem um coração gentil antes, de gratidão antes. Irmãos, e esse modelo deve nos inspirar a não sermos ministros que vai andar por nossas igrejas exigindo honra, tomando honra, mas ser pessoas honráveis na maneira de ser. A gente não está em nossas igrejas competindo. A gente olha para muitos ministérios, eu não quero ser crítico de ninguém, mas a gente olha para algumas estruturas ministeriais e pensa: caramba, esse ministério é impressionante, ele é incrível, mas se o líder partir, não tem ninguém que vá. Você não conhece ninguém fora o seu grande expoente. Em nosso ministério a gente olha e a gente fala muito isso, nós temos uma constelação de pessoas que estão brilhando, de pessoas que performam, que são ungidas, que têm, e eu vejo isso de maneira tão honrável, irmãos, e eu penso como a gente pode levar isso para nossas igrejas, para nossas congregações, ponto de pregação, em termos de igrejas que funcionam, irmãos, sem briga por cargos. Eu estou funcionando como ministro auxiliar, e eu não sou ministro auxiliar, eu gosto de dizer isso por falta de opção. Renato já conversou comigo sobre assumir igreja. O bispo Butch já solta em direto toda vez. O pastor Humberto já falou comigo várias vezes, então estão juntos, se está no coração assumir igreja. Eu disse: não, pastor, o que Deus falou comigo há 21 anos atrás, quando começamos nossa igreja, sobre criar raiz na visão, ainda continua queimando no meu coração. Eu estou bem aqui, estou feliz aqui. Penso que a gente pode ir juntos, né? Se um põe mil para correr, dois põe 10 mil, junto a gente pode trabalhar, junto com a nossa equipe lá, fazer muitas coisas relevantes em Deus. E como é bom de poder, irmãos, caminhar uma jornada sem estar competindo. O sucesso do meu ministério não é um dia sentar na cadeira de Humberto. Não é um dia ocupar o lugar dele. Está me entendendo? Ele funciona muito bem coordenando e nós temos um papel relevante. Porque eu entendi que o ministério auxiliar, irmãos, não é um ministério menor. Não é um ministério como se fosse um estagiário de uma igreja. Precisa tirar essa mentalidade às vezes de estagiário. A gente pensa que a nossa vida ministerial é como um cargo, um plano de carreira, sabe? Você começa como obreiro, aí lidera um departamento, aí vira um ministro licenciado, aí vira um pastor auxiliar, e um dia você assume a sua igreja. Não é assim, irmão. Não é assim. Você pode ser feliz, relevante, entendendo o seu papel, entendendo quem você é e quem você não é. Eu olho para a história desse Greg Moore e às vezes eu me encontro nela. Eu sei que eu ainda sou novo, não tem muita coisa para fazer em Deus, mas quando eu olho eu fiz: caramba, hoje eu estou tão acima do meu potencial. Eu fui em lugares que o meu dinheiro não me levaria lá. Eu tive acesso a pessoas, a mesas, que não foi a minha influência, a minha inteligência, mas foi as minhas associações. Lembra o que aprendemos com o irmão Reagan? Que associação, influência, ambiente vai transmitir unção. Eu desfruto hoje de influência, de ambiente, numa plataforma que não foi eu que construí, mas participei arduamente da estrutura dela, e hoje sou tão beneficiado por ela, irmãos. O pastor João, quando certa vez foi lá em nossa igreja, ele falou algo que fica eu achei engraçado, e estava colocando o microfone nele. Aí ele olhou para mim e fez: rapaz, se você soubesse como você é feliz. Aquele ficou na minha cabeça. Eu fiz: o que o pastor João está querendo dizer com isso? Você é tão feliz, você não tem ideia. Nesse dia eu estava me lembrando disso, eu fiz: rapaz, realmente eu sou feliz. Eu tenho uma esposa abençoada, tenho filhos incríveis, amigos leais. Fico vendo, meu Deus, como Deus tem sido bom em recompensar, em promover, em nos deixar vivenciar coisas que foi além do meu mérito, mas as associações abriram mão nisso. Eu sou tão grato a Deus por isso, irmãos. E eu não sei você, onde você estaria se você estivesse sozinho? Já parou para pensar se você estaria fazendo, se você estaria operando no seu máximo potencial como você opera hoje? Se você estivesse andando sozinho? Eu sou grato a Deus, irmãos, pela honra de ser chamado, mas para funcionar dentro de uma estrutura que está fazendo coisas grandes, unidos, relevantes a Deus.
Então, eu não vejo o ministério auxiliar como um ministério estratégico, um ministério menor, o ministério, aliás, menor, ou de estagiários, mas como um ministério estratégicos. Sabe, na comparação bíblica, na antiga aliança nós tínhamos os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes muitas vezes eram as vozes, era a voz de Deus, trazia os direcionamentos ao lado dos profetas. Mas os levitas era quem trazia a estrutura, a música, o funcionamento, criava o palco, vamos dizer assim, para a voz ser liberada. E muitas vezes o ministério auxiliar você pode ser a estrutura para o reino de Deus funcionar, para o reino de Deus acontecer. Amém? Brilhando, irmãos, onde Deus te colocou, aleluia. Eu faço uma oração no meu pessoal: Senhor, não me permita ir a um lugar. Esse lugar não me refiro a uma geografia, mas uma posição onde a tua graça não vai comigo. Onde a tua graça não vai comigo. Não me permita desejar coisas que eu sei que não é aquilo que o Senhor tem para mim. É tão bom funcionar, irmãos, no centro da vontade de Deus. Uma vez conversei com um amigo, ele é ministro auxiliar, e ele bateu um papo comigo. Ele fez: Júnior, eu passei um tempo me impressionando, porque eu achava que essa pessoa especificamente, ele era um pastor auxiliar. Eu me cobrava, porque eu achava que como pastor auxiliar, o meu próximo passo é que eu deveria abrir uma obra. E eu me cobrava isso, desejava isso. Só que, cara, para mim era um conflito, porque eu amo servir na minha igreja local. Eu amo estar com o meu pastor. E eu botava uma pressão em mim que eu dizia: cara, isso é o meu plano de carreira, eu tenho que abrir uma igreja. Mas para onde eu ensaiava da minha mente ir, eu só me via triste. Mais uma vez, conversamos com ele sobre isso. Eu estava na sala de aula da Escola Ministro falando sobre isso, sobre como você pode participar de uma equipe com um projeto de vida. E ele fez: cara, eu encontrei meu lugar, você me ensinou a servir feliz. Eu não preciso me projetar para algo que Deus não me chamou para ser. Eu posso servir muito bem junto com a minha igreja local aqui, e junto com o meu pastor, com a minha liderança, fazer coisas relevantes para Deus. Coisas grandes em Deus. O pastor Scott Webb, quando esteve no Brasil, conversando conosco lá no Recife, ele reproduz alguma fala de algum presidente americano, onde ele diz que nós podemos fazer coisas relevantes, incríveis para Deus, se não nos importarmos com quem vai levar o crédito. Amém. Podemos fazer coisas incríveis, irmãos, relevantes para Deus, porque a honra do chamado não é o título que você carrega. A honra do chamado, irmãos, é o posicionamento do seu coração. É o posicionamento do meu coração. Eu tenho me treinado, a levar a Deus essa resposta, e tem sido uma temática nas pregações que a gente faz. Nós somos um povo da fé, pregamos sobre confiar em Deus. Mas eu tenho me levado a pensar, a responder uma pergunta: Deus confia em mim? Deixa eu te perguntar, você confia em Deus? Amém. Deus confia em você? É uma perspectiva bem diferente. Eu penso que nós podemos treinar o nosso coração em honra, em lealdade, em fidelidade, para sermos pessoas confiáveis a Deus. Pessoas que Deus pode olhar e dizer: não, eu posso chamar Ele, eu posso derramar a minha unção sobre Ele, eu posso aumentar a influência dEle, porque eu confio no coração dEle. Há uns 3 ou 4 anos atrás, tivemos uma experiência em nossa igreja. Pastor Humberto e Cristiane, nossa igreja, nós abrimos várias outras obras, algumas delas internacionais, algumas junto com a igreja sede. Mas em especial a gente trabalhou para abrir uma igreja no Canadá, na cidade de Winnipeg. Já tínhamos um trabalho online, pastor de igreja junto com o Oscar, davam um dom nesse trabalho online, mas o pastor Humberto e Cristiane sentiram no coração de que precisavam ir lá e ter uma experiência. E eles se planejaram junto com a igreja para ficar alguns meses lá. E nós fomos lá, cuidamos dele, todo o processo. E eu lembro do dia que eles embarcaram. Eu voltei para a igreja, e quando cheguei na igreja, eu liguei para o pastor Janduí Araújo, lá de São Paulo. Pastor Janduí. O pastor Janduí é um amigo, um homem sábio. Eu liguei para eles: pastor, eu queria muito seu conselho. Pastor Humberto e Cris estão viajando, vão ficar alguns meses fora, e a gente tem uma igreja que tem uma influência, que tem uma força local aqui, além de ser uma igreja da supervisão, e eu queria o seu conselho para isso. Não é que ele me deu um conselho, eu anotei uma folha inteira, sabe aquelas folhas de conselhos do pastor Janduí. Mas entre algumas coisas que ele falou, deixa eu compartilhar algo com você. Uma delas que ele falou, ele fez: você vai tirar a mentalidade de igreja local e você vai pensar como o reino de Deus. O reino de Deus tem muitas histórias de ministros que se aproveitaram da ausência da sua liderança para fazer algo na igreja, para mudar a visão, para dar alguma espécie de golpe na igreja.
e mandar pintar a igreja. Eu conheço história de gente que quando o pastor viajou, o cara mandou pintar a igreja toda de preto. Mandou mudar a diaconia. Ele fez, você não vai fazer nada disso. O reino de Deus já está cheio de história de pessoas que foram desleais na ausência. E ele falava comigo, aquilo me deu tanto temor. Disse, dê ao povo de Deus uma história de fidelidade na ausência. Viva uma história que merece ser contada de alguém que é possível sim ser fiel na ausência. E você vai ser intencional em citar o seu pastor no culto, você vai ser intencional em colocar vídeos dele na igreja, você não vai mudar nada daquilo que ele estabeleceu, pelo contrário, você vai entregar a igreja mais forte nas áreas que ele já estabeleceu. E começou a me trazer instruções sobre o peso da responsabilidade que nós devemos ter como ministros de honra, irmãos. Independente da posição que você exerce, mas ter tantas virtudes no seu coração, que as suas histórias merecem ser contadas e recontadas. Histórias de fidelidade, histórias que influenciam pessoas, histórias que vão inspirar pessoas. Meu querido irmão que está aí, que seu coração seja um coração fiel, cheio de honra, que inspire o coração de pessoas. Amém. Nós não estamos competindo com ninguém. O sucesso da carreira, irmãos, não é chegar na frente de ninguém, é chegar queimando diante do Senhor. Muito bom, muito bom. Em nossa cidade, nesses dias, estourou muitas de novo, né? Seu lado do Recife. E lá em Recife tem as histórias do tubarão. Né? Os bichinhos de estimação que a gente cria lá. De vez em quando a gente joga umas iscas lá para eles. E nesses dias voltaram a atacar e foi um pouco trágico o que aconteceu. Mas eu lembrei que há um tempo atrás, quando eu estive em Noronha, e lá tem um museu do tubarão. E lá os caras contam histórias, e é muito interessante o tubarão. O tubarão é um bicho muito impressionante. Lá eles falam que tentaram fazer testes de células cancerígenas no tubarão. E 99,99% das células cancerígenas não evoluem no tubarão. Eles mostram a resistência que ele tem, eles não adoecem. São animais pré-históricos. A força, a maneira como eles caçam através de um sistema de radar. É um bicho impressionante. No ambiente dele, no habitat dele, está no ápice da cadeia alimentar. Né? Mas você pega esse mesmo animal, que ele é espetacular, que ele é rápido, que ele é forte. Se você tira ele da praia e coloca ele do mar, desculpa, e coloca ele na praia, na areia ali, deixa eles uns 5 ou 10 minutinhos lá. Esse mesmo animal impressionante, que está vendo a praia, qualquer fracote bate nele. Qualquer idiota pode dizer, ei, você não é tão forte assim. Eu te pergunto, quem tirou a força dele? Quem tirou a resistência dele? Quem tirou a velocidade dele? Ninguém. Simplesmente ele saiu de um ambiente que autorizava ele a funcionar. Eu penso, irmãos, que como ministros, Deus criou um ambiente de honra que nos autoriza a funcionar em nosso máximo potencial. Eu conheço pessoas incríveis que eram tão ungidas, tão cheias da graça, mas que quebraram o relacionamento com quem Deus não queria que eles quebrassem. Que saíram do lugar que Deus não queria que eles saíssem. Você que deve conhecer alguns deles. E hoje parece um tubarão fora do mar. Tem todo o recurso, mas não está operando. Meu irmão, que você volte a estar num ambiente de honra, submetido a alguém, funcionando em um ambiente que autoriza você a operar no máximo talento. Tem uma frase, eu queria concluir com ela, eu vi isso de um grande homem de Deus. A última, por favor, isso aqui. Diz que se você andar em submissão, muitas vezes você não fará o que gosta, mas certamente fará mais do que é capaz. Eu creio que ser um ministro de honra, irmãos, termos virtudes em nossos corações, que nos vai livrar de vaidade e competição, que vai fazer ter olhos de gratidão pelo lugar que Deus nos colocou, olhos de honra pelas pessoas que Deus nos colocou, e assim nós podemos operar em nosso máximo potencial, honrando a Deus, inspirando as pessoas e recebendo recompensas daquilo que Deus tem para os fiéis.